Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos bem, porque o bem é a luz e sempre permaneceremos na luz. Apesar de todos os acontecimentos ao nosso redor, nos querer dizer o contrário, não é mesmo? Bom, gente, infelizmente, um ano se passou sem que nós tivéssemos luz no fim do túnel, no caso Vitória, né? E agora, depois de um ano, parece que teremos essa luz. Bom, eu vou mostrar para vocês, né, as novidades que todos vocês já devem estar sabendo, né? Que um perito fez uma denúncia grave, né? E a gente vai analisar um pouco disso tudo para andarmos um pouquinho para trás, para aí sim nós falarmos do que está lá na frente. Tá bom? Eu tô dando a dica, tá? Porque senão você fica com pressa. Então é assim, vamos começar a partir dessa denúncia, vamos andar um pouco para trás para depois começarmos a caminhar para frente. Tá ok? Então, vamos embora, gente, né, porque houve fraude. Aliás, gente, fraude. Eu tenho toda uma playlist dos vídeos Caso Vitória, ano passado. Quem está me acompanhando e que acompanhou todos os vídeos sabe o quanto eu estou apontando fraudes. Fraudes. Sim, porque se você tem uma fotografia dentro do inquérito e essa fotografia não está narrada dentro do inquérito, é uma fraude. Por quê? Por que ela não foi narrada? Ou, às vezes, tem algo sendo narrado que não tem comprovação. Então, fraude. Isso eu já vinha dizendo. Se eu não me engano, são 2 vídeos, um atrás do outro, que eu falo assim, cada enxadado uma minhoca. Só nisso tem um monte de coisa aqui, ó. Nada a ver com inquérito. Então, eu já sabia que isso tudo é uma fraude desde o começo. Eu sempre afirmei para vocês que eu não acreditava na história do Michael ser culpado. Houve outras aí que botaram apelidos pejorativos, alecrim dourado, babá. E eu falava, não vejo evidências. Não tem fatos concretos. Eu trabalho com fatos concretos. Por que fatos concretos? E eu sempre afirmei uma coisa. Não é porque não está nos autos que não existe. Que esse era um dos argumentos. Não está nos autos, não está nos autos. Gente, quem faz os autos decide o que quer e o que não quer que esteja. Nem sempre isso quer dizer que a pessoa que está decidindo é ilibada, corretíssima e que está em função do bem maior da justiça. Tá? Existe em todas as camadas profissionais, em todos os universos humanos, que são todos falhos, existem interesses pessoais. Existe corporativismo, muitas das vezes. Então, essa coisa do extremamente libado só porque pertence à justiça, eu mostrei o tempo todo que vinha da justiça todos os erros que estavam naquele inquérito. Vinha da justiça. Eu mostrei isso muitas vezes. Tá? Outros youtubers com boa vontade se questionavam, faziam indagações, como o Abraão, e eu respeito muito o trabalho do Abraão. Será? Não sei, gente, eu nem colocava assim, eu já colocava direto. Peraí, tá errado, o que é isso? Oi, governador, né? Cada um tem o seu modo de trabalhar, mas muitos, com muita honestidade, como o Abraão, como a Magá,
tá? E muitos com muita desonestidade, desvios de focos e jogos de interesses próprios. Muitos. Né? Alguns até citados por mim algumas vezes. Bom, mas eu não quero retomar esse tipo de pessoas. Eu quero retomar o caso, tá? Que desde o princípio eu falei. Fui uma das primeiras, se não as primeiras a mostrar fotos e fatos que não estavam sendo concatenados dentro do inquérito. Fui eu uma das primeiras, se não a primeira, a argumentar o porquê disso, pedir uma explicação que nunca veio. Outros que se fingiam interessados até se aproximaram de mim, não para dar explicação, mas para gerar confusão. Né? Confusão. Desvio de foco. Mas, agora, parece que a coisa vai fluir até um determinado ponto, já vou logo dizendo o que eu penso, tá? No meu último vídeo sobre o caso Vitória, eu falei, só vou voltar ao caso a partir de um fato novo. Pronto, então voltamos a partir do fato novo, né? Vamos ver quais os fatos novos, tá bom? Vamos começar. Eu me baseei, gente, na matéria do Domingo Espetacular, tá? A Carla Albuquerque, no canal dela, Investigação Criminal, fez um brilhantíssimo trabalho com entrevista de peritos, de advogados e etc. sobre o que eu vou trazer. Mas eu preferi trazer de um canal aberto, para que seja inquestionável a legitimidade. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Né? A chamada do Domingo Espetacular, que trata do assunto, é perito denuncia pressão para forjar laudos. Vamos dar uma olhada no que diz mais ou menos. Eu fiz cortes, para não botar inteiro. Esse processo é uma fraude do início ao fim. O relatório da polícia concluiu, com base na perícia do celular, que Michael seria um stalker, ou seja, tinha obsessão e perseguia Vitória. O aparelho teria sido apreendido pela GCM de Cajamar. Os guardas trouxeram o aparelho aqui para a delegacia da cidade e ele ficou apreendido como prova. A defesa de Michael contratou um perito digital particular e ele traz uma suspeita grave. Arquivos teriam sido inseridos e apagados do aparelho, enquanto Michael já estava preso. O Michael, ele entregou o celular no dia 7 de março, num depoimento. Existem registros de modificações, alterações até o dia 11 de março. Em tese, a cópia do celular do Michael deveria conter a mesma quantidade de arquivos do que relatado pela polícia. Segundo a defesa, uma das fotos de Vitória que estava no celular de Michael era uma captura de tela que não foi feita por ele, e sim pelo ex-namorado da jovem, que também teve o aparelho apreendido. Você tinha fotos da Vitória no seu celular? Tinha. Muitas? Tem ainda. Esse print é seu? Não, acho que não. O perfil era meu. Bom, gente, é o primeiro ponto. A perícia do celular do Michael. Teve muitas, quer dizer, não tanta. Teve duas pessoas cretinas que insistiram muito no conteúdo do celular do Michael. Eu não me apeguei a isso. Porque se desde o princípio eu não acreditei, e eu vou confirmar isso, vou explicar melhor para vocês hoje, porque eu nunca acreditei na culpabilidade do Michael. Mas teve gente que tinha boneca inflável, gente, que pessoas baixas. Porque se eu pegar um celular do homem que tem buscas por qualquer tipo de distrações sexuais, digamos assim, brinquedinhos, não me dá o direito de debochar dele. Isso é de cada um, isso é individual, isso é pessoal, isso é particular.
Ah, mas ele fez e aconteceu com fulano. Qual a prova concreta que você tem disso? E mesmo que, se ele se utilizou dessas buscas disso e daquilo para usar com a pessoa, você sabe, então o que uma coisa tem a ver com outra? O nome disso é fofoca. E pessoas que gostam de fofoca não costumam demonstrar bom caráter. Bom, mas é o celular. E aí, foi entregue pela GCM. Gente, tudo foi feito pela GCM. A gente vai ver isso. Tudo quanto foi prova, foi colhida pela GCM. O celular foi... O que a GCM? Guarda Civil Municipal. O que é uma guarda municipal? Está fazendo com isso? Não tem poder de polícia. Não é polícia municipal. Nós temos polícia civil, polícia militar, né? Mas guarda municipal não é polícia, é vigilante, tá? É igual segurança de banco, é igual vigilante de fábrica. Guarda é para vigiar, é vigilância, não é polícia, não tem poder de polícia. É só para que fique bem claro, tá? Ah, mas eles andam fardados? É. Seguranças também andam fardados, e daí? E daí, são polícias? Não. Não são. Não tem poder de polícia, tá? Para poder pegar o celular, entregar... Não. Tudo errado, coleguinha. Tudo errado, vamos embora. Bom, e aí, vocês verem que a defesa contratou um perito particular e que mostra que foi tudo errado, que foi acrescentado coisas depois. Ah, mas aí, isso vai vir, hein? Vai aparecer. Ah, mas é a defesa pode falar o que quer, sim. Pode, qualquer um. A acusação também pode falar o que quer. O problema é comprovar claramente, sem deixar dúvidas, o que se alega. Parece que esse perito particular sabe o que diz e apresenta, tá? Porque ele está dentro do caso, a concretude do que ele fala. E ninguém veio a público desmentir isso. Não desmentir. Desmentir, não. É um argumento, uma narrativa besta, que é o que nós vamos ver, de que, é a defesa que alega. Desminta. Ninguém, né? Pois é. E quando eu falo ninguém, é aqueles que apareceram toda hora dando entrevista. Toda hora. Chamando o Michael de Jack, psicopata, stalker, né? Comprometendo a integridade física dele com essas declarações pesadas. Declarações não, acusações diretas. Né? E aí? Vamos dar continuidade. Bom, então a gente começa por isso, né? E aí a coisa vai avançando. No dia 10 de março de 2025, uma equipe de peritos esteve aqui nessa casa, apontada como de Michael, e não encontrou nenhum vestígio de sangue. No dia seguinte, essa equipe foi substituída de última hora. Um novo grupo entrou na residência e dessa vez disse ter encontrado sangue em pontos que já haviam sido analisados. O perito que foi substituído aponta que sofreu pressão para fraudar laudos. Gente, daí começa, né? Justamente pela questão, e eu vi Margarete e Abraão batendo muito nesse ponto, enquanto as outras, ou os outros sujeitos que falavam do caso, batiam na tecla. Tinha sangue, era muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, compraram e aumentaram a história, né? Então, agora a gente está vendo do ponto de vista do perito. Não tinha, não houve, a gente vai entender melhor. Não tinha, não houve, e aí veio no dia seguinte outra equipe e o perito denunciou. Mas de que maneira ele denunciou? Com medo?
pedindo proteção. Vamos dar uma olhada. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a um documento em que o profissional pede proteção e denuncia supostas irregularidades no caso Vitória. Num trecho, ele escreveu: Com relação ao laudo pericial, que se refere a uma solicitação de exame pericial complementar na casa do investigado, o Michael, O meu nome aparece indevidamente. Em nenhum momento fiz essa solicitação. O documento a que ele se refere é esse laudo que foi anexado no inquérito. A página afirma que as equipes retornaram à casa do investigado no dia 11 de março, a pedido do perito. E lá encontraram vestígios. Prestaram atenção na palavra? Foram anexados, tá? A pedido do perito, e ele nega isso. De sangue na porta do banheiro. O perito reafirma que desconhece totalmente esse laudo. Na perícia feita dia 10 de março de 2025, aplicamos luminol na casa do autor com a presença de cães, sendo que não foi identificado sangue humano em nenhuma região. O profissional que trabalha há mais de 30 anos na polícia científica ainda afirma que um escrivão, chamado Cícero, pediu para ele colocar no laudo do carro de Michael que os bancos do veículo teriam sido trocados. A mensagem foi apagada, mas Cícero diz: se puder constar, seria importante. O perito responde: não tenho como constar, pois preciso da prova de que foram trocados. O agente afirma que levou a denúncia à diretoria do Núcleo de Perícias Criminalísticas. A carta também foi entregue ao sindicato da categoria. Por medo, o perito não quis gravar entrevista. Nós fomos até a delegacia de Cajamar e procuramos pelo escrivão citado, mas ele não estava no local. Gente, foi anexado ao inquérito e tal no dia seguinte. Gente, que loucura isso. E eu falava, tá tudo errado aqui, hein, gente? Olha, não sou criminalista. Graças a Deus eu tenho o cérebro para usar só a inteligência. E não algo que eu chame de canudo ou de diploma para dizer absurdos que eu quero. Porque eu estudei isso, que a gente ouviu. Só pode falar quem estudou. Não tem achismo. Eu sou achóloga profissional com muita honra. Porque sabe o que é ser achólogo, crianças? É o que eu sempre falo para vocês. Usar a mente e pegar a lupa. Não é verdade? Aí. E, puxa vida, o Cícero não estava, né? Porque será? Nunca tá. Já viram que toda vez que tem denúncia, a gente não encontrou a pessoa no local. Ah, meu Deus do céu, isso é tão comum, não é? Mas vamos dar continuidade a isso aqui. Esta professora especialista em perícia criminal teve acesso ao inquérito e aos laudos periciais. Não é tão comum se ter um exame complementar com apenas 24 horas passadas do primeiro exame. Em nenhuma parte do processo, eu não encontrei o laudo de DNA que confirma que aquela amostra coletada naquele banheiro, além de ser sangue, é sangue da Vitória. Pois é. Não era nem sangue. Não foi confirmado nem sangue. E se for sangue? É de animal, é do quê? Nada. E tantas teclas batendo ao contrário, não é? Pois é. Professora de peritos criminais, de perícia criminal. Bom, mas agora a gente vai saber quem é esse perito criminal, né? A Carla Albuquerque. Já tinha citado o nome dele, mas ele mesmo aparece numa entrevista lá atrás, assim que isso tudo começou, falando sobre isso. Não, nenhuma novidade. Mas sobre o laudo, então, sem previsão? Não, os exames já estão sendo feitos, tem que aguardar, né? O IC vai... os exames vão ser feitos e nós temos que aguardar. Como é que o senhor chama? Bom, Renato Fatoli. Perito? Perito. Muito obrigado, seu Renato. Perito criminal-chefe, ele acabou de chegar aqui na delegacia de Franco da Rocha, por isso que a gente se aproximou, fez essa abordagem. Perito criminal-chefe Renato Fatoli, tá? Falando exatamente desses laudos, né? Que teria que aguardar. E depois foi tido. Nada.
E aí, não, mas tem que vir no dia seguinte e fazer. Peraí. Quem mandou e foi anexado no laudo dele. E ele falou, não fui eu, não. E você vê que a gravidade, ele está pedindo segurança. Essas denúncias que ele fez, e aí, vão para frente? Alguém vai verificar? Não é só verificar, é verificar para resolver com concretude. Será? Para entender se essa chegada dele aqui tinha alguma relação com o caso. Ele fez um comentário agora há pouco que continua aí aguardando o resultado da coleta desses materiais biológicos que foi feito aí tanto no local apontado como cativeiro quanto no corpo de Vitória. A gente já tem algumas informações preliminares com relação ao exame toxicológico. Então, né, no cativeiro e no corpo. E nada, gente, tá? O que estava ali, ele disse, olha, fui eu não, né? Bom, vamos dar continuidade. Calma que já está acabando. O secretário de Segurança Pública estava presente e fez perguntas ao nosso cliente, algo totalmente descabido. A defesa se refere a Leandro Moretti Arantes, secretário de Segurança Pública de Cajamar, responsável pela GCM. Ele aparece durante a confissão de Michael na delegacia, mesmo sem função formal na Polícia de São Paulo. A Justiça, o delegado do caso, Fábio Senati, diz não se lembrar da presença dele durante os depoimentos. O secretário de Segurança Pública estava presente no ato? Como testemunho instrumental, talvez. Talvez, o senhor não se recorda? Não, exatamente. Eu acompanhei todos os depoimentos, inclusive a confissão do Michael. Na época, Leandro Moretti Arantes chegou a dar entrevista sobre o caso na delegacia. Uma equipe subordinada a ele voltou ao local onde o corpo de Vitória foi encontrado, 6 dias depois. Os agentes da GCM acharam uma pá e uma enxada que não haviam sido encontradas antes pelas equipes da Polícia Civil. Elas seriam da casa de Michael. Não tem o menor sentido. Provas manipuladas. Pois é, gente, de novo, GCM, quem foi que pegou e encontrou? Quem encontrou o corpo? GCM. Quem é que encontrou o pai inchada depois? GCM. A Polícia Civil não encontrava nada, aí a GCM encontrava. E quem é que está por trás da GCM? Né? O secretário de Segurança Municipal. Tudo, GCM. Quando, acabei de falar para vocês e vou repetir. O que é guarda civil municipal? Vigilante, segurança, só não é polícia. E tudo, e aí tem muito crédito, o que eles mostram, o que eles falam, né? Uhum. Essa investigação da Polícia Civil, tudo vindo da GCM, que não é polícia. Enfim, vamos dar continuidade, já está acabando. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a Polícia Civil de Cajamar concluiu o inquérito que comprova a dinâmica do crime e que a Justiça acolheu integralmente a denúncia contra o autor. Um outro inquérito foi aberto para investigar a ocultação de cadáver e aguarda a análise de material genético. Aí a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo conclui que está tudo bem? Não viu que foi a GCM que fez tudo? Porque no final foi. Tudo foi a GCM. As provas entregues, GCM. O corpo, GCM. Celular, GCM. O secretário municipal que, né, comanda a GCM é que estava no inquérito, na confissão, 1h da manhã. E ele fala, e nós vimos, eu acompanhei tudo. E aí o delegado de polícia, que deveria ser o responsável e não o secretário, fala que nem lembra. Como assim? E tá tudo bem? Para esclarecer os fatos, a Secretaria ressalta ainda que o trabalho foi conduzido com rigor técnico e transparência.
O Ministério Público de São Paulo disse que não houve irregularidades e que elas têm sido afirmadas pela defesa de Michael. Quem foi que fez todo o trabalho? Polícia Judiciária? Não entendi. Não é a Guarda Municipal? Não é a GCM? GCM viu, GCM pegou, GCM não sei o quê, GCM marcou. Disse também que essas afirmações não possuem respaldo Pois é, em esse é nenhuma o das ponto. provas. Não, isso aí quem está falando é a defesa. Tá? Assim, desclassificando, né, a argumentação da defesa. Desqualificando. Por quê? Eles estão apresentando defesa incabível ou eles estão mostrando fatos concretos? Como? O que o secretário de Segurança estava fazendo lá? Como não deixaram os advogados do Mike, que somos nós, estar presentes para colocar o secretário de Segurança, para colocar uma advogada metida na política ali de Cajamar, no meio da madrugada, sob chantagem, tá tudo bem. E algumas amebas falam que tá tudo bem também, não viram isso como nada ilegal. Produzidas nos autos. As respostas que o seu Carlos tanto espera há um ano... E nenhuma das provas produzidas nos autos. E se um perito diz que o nome dele está indevidamente usado, que ele não pediu e que ele não colocou coisas nos autos atribuídas a ele, quais são as provas produzidas nos autos? Quem produziu essas provas? Se não foi o perito, está atribuído a ele, quem foi? A mando de quem? Para ele, ainda não foram reveladas. A família vive entre a dor da perda e a angústia de não saber se a verdade, de fato, veio à tona. Por que foi feito aquilo? Quem estava com ele? As respostas que eu quero é o esclarecimento de tudo. Agora há pouco, a Prefeitura de Cajamar reiterou que toda a investigação foi conduzida pela Polícia Civil e que o secretário de Segurança, Leandro Arantes, não teve qualquer contato com o acusado. Reforça ainda que todo o depoimento foi conduzido única e exclusivamente pelo delegado de polícia no caso. Não ficou complicado isso? Foi a Polícia Civil, e a Polícia Civil caminhando junto com o secretário municipal. Nós vimos no dia da confissão de Michael, o secretário de Segurança sentado e o outro induzindo com o que Michael tinha que falar. Estranho, né? Que ele não teve nenhum contato. Aquilo que nós ouvimos do próprio, que ele estava acompanhando tudo, é ilusão? Complicou, né, gente? Complicou. Bom, nós já chegamos, basicamente, até o fim da denúncia do Domingo Espetacular. Então, a gente agora vai caminhar para trás, tá? Nós vimos só nessa reportagem quantas incongruências, quantas mentiras, vamos falar o português correto para que todos nós entendamos. Mentiras. Um fala, aí depois fala, não, olha, nem teve aqui. Eu tive à frente, nunca teve. Dois envolvidos. Isso tudo está vindo dos envolvidos, tá? Envolvidos representando a justiça. Então, vamos ver, vamos lembrar agora, por isso que eu falei, vamos caminhar para trás. Quem são esses envolvidos representantes da justiça? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, olha. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui ao Ministério Público. Hoje, registrar a honra de receber o delegado-geral de polícia, Dr. Arthur Jean, grande parceiro do Ministério Público, bem como os delegados Dr. Fábio e Dr. Luiz Carlos, que participaram das investigações desse caso, e também do promotor de justiça, do Dr. Jandir, que, juntamente do Dr. Jandir Moura Torres Neto,
que juntamente com a doutora Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo, trabalharam nesse caso e hoje acabam de oferecer a denúncia criminal contra o Michael Antônio Salles dos Santos. Meu papel aqui é fazer esse registro e dizer, como cidadão, como procurador-geral, que infelizmente são muitas vitórias, né, que nós temos no Brasil, muitas meninas que é só você fazer o trajeto do trabalho até a casa dela, né, e ver como que essas meninas ficam expostas à noite a qualquer sorte de violência. Tá certo que aqui havia uma relação entre ela e o autor do fato, mas existem inúmeras situações onde essas moças ficam vulneráveis e o Brasil não pode tolerar esse tipo de situação. Então, foi uma investigação muito complexa, uma investigação que demandou uma série de ações periciais e culminou na data de hoje no oferecimento de denúncia. Para os detalhes desse caso, eu vou passar primeiro a palavra para o doutor Jandir, em seguida para o doutor Arthur Jean, para trazer detalhes a respeito de todo esse caso. Doutor Jandir. Obrigado, doutor Paulo. Iniciar cumprimentando o doutor Paulo Sérgio, nosso procurador-geral, por todo o apoio também concedido pela Procuradoria-Geral para que essa investigação pudesse andar e o trabalho pudesse ser concluído nessa oportunidade. O delegado-geral, doutor Arthur Jean, por todo apoio e por toda a diligência que a Polícia Civil empregou para que esse caso pudesse ser concluído em um tempo tão exíguo, na pessoa de quem também saúde o doutor Fábio, pelo brilhante trabalho realizado na condução dessas investigações pela Delegacia de Cajamar. 6. Bom, gente, nós contamos. Agora a gente vai lembrar os nomes e funções, tá? Foram 6 envolvidos por esse inquérito, por essa prisão direto, né? Porque o Cícero não aparece aqui porque era um mero escrivão, né? O doutor Leandro, o secretário de Segurança, também não. Então, né? Que aí são mais 2, né? Bom, vamos começar pelo de cima para baixo, né? Do grandão ao menor. Atual Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Procurador-Geral Paulo Sérgio. Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Jandir Moura Torres Neto. Juntamente com a promotora, doutora Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo. 2 promotores e 1 procurador. Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Arthur José Dian. Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, DEMACRO, Luiz Carlos do Carmo, aquele que chamou o Michael de stalker, de Jack e de psicopata. E o delegado de polícia de Cajamar, pelo menos alguém de Cajamar, né, gente? Dr. Fábio Senac. Esses 2 últimos afirmaram categoricamente que não existia nenhuma sombra de dúvida, com todas as provas, que tudo partiu única e exclusivamente do Michael. Bom, tudo bem. Foi do Michael, mas assim, em que questão? Em tudo. Meu a denúncia Deus, foi oferecida em relação ao Michael. Vamos ver. Por 4 crimes foi distintos. Dito. Em ordem cronológica. O primeiro dito. crime atribuído ao Michael é o crime de sequestro, qualificado pelo fato da vítima, na época, Vitória, ser uma adolescente de 17 anos e pelo fato do crime ter como objetivo último o fim libidinoso. Esse foi o primeiro crime. Fim libidinoso. A gente nem sabe, porque pelo menos foi o que eles falaram o tempo todo, que não dava para comprovar estupro. Então, se não tem como comprovar estupro, como fim libidinoso? Dúvidas. Mas isso tudo, gente, está lá no passado.
É só para ver aonde botaram o Michael e quanta loucura saiu da cabeça desse povo. Que, assim, eu estou mostrando a incongruência. Eles falam, não tem como provar que houve conjunção carnal. É bonitinho isso tudo. Segundo o crime, é um crime de Mas feminicídio. fim libidinoso. Indicado como Uma coisa não bate qualificadoras com a ou outra. agravantes desse resultado Não do houve feminicídio. nenhum momento no laudo, recurso que disputou a nada, defesa da levando vítima, a isso. o meio cruel Bom, para a enfim. execução do crime e o fato de ter sido realizado para ocultar o crime de sequestro do qual a Vitória tinha sido vítima anteriormente. Além disso, como forma de agravar o feminicídio, foi também indicado o motivo fútil para essa conduta. Na sequência, o crime atribuído ao Michael é o crime de ocultação de cadáver e, por fim, o último crime atribuído ao Michael é o crime de fraude processual realizado por 3 vezes. Gente, agora presta atenção. Presta atenção. Uma vez em relação ao imóvel aí, em que o nas homicídio foi fraudes praticado. processuais. Olha o nome. Uma vez em relação ao Fraudes veículo dele, que foi processuais. objeto de inovação Três. durante as Três investigações, vezes. já. Presta atenção, E, gente. por olha último, que coisa em relação linda. ao celular dele, que teve o conteúdo apagado antes da apreensão, o que só foi possível resgatar adiante, como já mencionei, tanto do trabalho exitoso da Polícia Civil, quanto especialmente também da Polícia Científica, que empregou diversos e inúmeros recursos nesse caso para que a gente pudesse chegar a esse resultado. Vocês entenderam que maravilhoso? 3 fraudes processuais. 3 fraudes processuais. E isso lá atrás, quando eles apresentaram a denúncia contra o Michael. Tá? O quarto motivo, a quarta acusação seriam 3 fraudes processuais. Fraude no imóvel, porque ele lavou, botou não sei o quê, e água sanitária, careré. Vocês lembram da palhaçada toda, né? Então, fraude processual no imóvel. Fraude processual no carro. Que, olha, ele fez uma limpeza mega ultra blaster, né? Que nada. E no celular. Que ele apagou. No imóvel. Não tinha sangue nenhum, não foi provado nada, segundo o perito que agora veio com a denúncia. E que acrescentaram, anexaram, colocaram na conta dele coisas que ele não disse que não tinha. Que a professora de perícia criminal veio dizer, olha, não existe. Um perito fazer uma perícia no dia e no dia seguinte vão fazer tudo de novo. Isso não existe. Né? No imóvel. Primeira fraude processual. Dita pelo promotor do caso. Segunda fraude processual, o veículo, que o perito agora diz que o Cícero, né, pediu que ele alegasse, que o perito alegasse que foi troca de banco, porque não tinha nada. Então, como provar que houve alguma coisa naquele carro? A alegação seria muito legal, né? Muito plausível, trocou os bancos. E que ele falou que não. Olha, segunda fraude processual, veículo, troca de banco. Os 2 denunciados pelo perito do caso. E a terceira fraude processual no celular que foi apagado, mas que, na verdade, foi aumentado. Gente, conforme prometido, eu falei que eu ia falar do agora, o do ontem, do ano passado, que foi o nome dos envolvidos e as alegações do porquê dele ser denunciado e estar mantido preso. E eu vou começar pelo fim, porque o fim é o que veio à tona agora.
3 fraudes processuais atribuídas ao Michael por toda essa gente. Desembargador não. Procurador, promotor, né? 2 promotores, 2 delegados, um da Demarco, um de Cajamar. Procurador-geral, todo mundo envolvido nisso, gente. Envolvido, que eu quero dizer, é assim, aceitando todas as lambanças que foram apresentadas sem nenhum... Gente, são todas pessoas experientes. Será possível que não viram, que não batia? Então, por quê? Por quê? E agora vem a história do... E eles sabiam, tá? Pelo amor de Deus, gente. Que o perito também não tinha dito o que foi dito que ele disse. Não é verdade? Então tá, gente, mas faz de conta que essa gente toda envolvida, 6 pessoas ali naquela bancada do Ministério Público fossem enganados. Sim, porque se um envolvido direto na perícia, um perito, trouxe uma denúncia tão grave de fraudes processuais que não foram, não partiram do Michael, e sim de quem está por trás, e a gente não sabe agora quem. Das mentiras do Dr. Fábio Senac dizendo que nem lembra se o secretário municipal estava presente quando ele sabia que estava. E quando nós temos entrevista do próprio dizendo que sempre acompanhou. Por que isso tudo, gente? Então, pelo menos o doutor Fábio não foi enganado? Nem o doutor José Luiz do Carmo? Não foram. Espera aí. Gente, o que é que eu quero dizer com lá na frente? Vamos caminhar para frente agora. Primeiro, tá? Essas denúncias colocam em xeque todo o inquérito. Todo o inquérito. Nada pode ser validado. Por quê? Porque houve contaminação de provas. Tá? São provas contaminadas, ou seja, pessoas que assinaram ou colocaram o nome de uma pessoa que não assinou, que foi o perito. Tá? O perito disse não foi isso. E fez denúncia e pediu segurança devida. Porque é muito grave. Então, provas contaminadas contaminam todo o processo, todo o inquérito. Tudo. Tá? Por lei, pela justiça, pela seriedade, deve ser considerada nulo. Tá? Mas, aí, vamos a um segundo problema. Quem está por trás? Quem é o mandante, inclusive, de atribuírem ao perito o que não veio dele? Gente, quem manda atribuir a um perito aquilo que não veio do perito? É um Michael da vida? É um Zé Ninguém? É um Zé Povinho? Não. Quem manipulou o inquérito tem poder para isso. O Cícero é um mero escrivão. De quem ele recebeu ordem para pedir ao perito para que uma alegação falsa, uma fraude processual, para que ele dissesse que os bancos do veículo foi trocado? Quem? Gente, eu estou falando que tem peixe grande desde o começo e eu estou falando o seguinte, não é peixe grande de Cajamar, não é um prefeitozinho. Por quê? Porque esses 6 nomes que eu relatei para vocês, tá? Só um é de Cajamar e responde por Cajamar. Tá? O primeiro, tá? É o cabeça da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Quem manipula um Procurador-Geral do Estado de São Paulo? Quem tem esse poder?
um prefeitozinho de Cajamar, que a maioria do Brasil não sabia que existia até o caso Vitória. Quem tem esse poder de manipular 2 promotores do estado de São Paulo? Quem? Para, gente. Para com a história de que ela tinha caso com o prefeito, que ela estava grávida do prefeito, e porque o outro prefeito, e porque não sei o que lá, prefeito. Não. Prefeito sabe? Pode saber. Está envolvido? Pode sim. Pode sim. O secretário de Segurança e a Prefeitura de Cajamar, sabe aonde que eu os coloco como envolvidos? Captar moradores dali. O captar não, cooptar moradores dali, investigar moradores dali, que seriam capazes de sequestrar a Vitória para entregar a um peixão. Com a promessa de que eles sairiam ilesos. E aí aparecem vários nomes de Cajamar, todos envolvidos no processo e que foram inocentados. Agora, o único que trabalhador fixo com 2 trabalhos, o único que tinha uma situação estável emocional com uma mulher, né? Uma situação de casado, que amava a mãe, que era um rapaz de família, que não tinha tempo para ficar lá nos bares e etc, etc, é que foi culpado. Por que ele foi culpado? Muito simples, gente. Vocês lembram daquele áudio que ele fala: mãe, me escuta, mãe, cadê a SEMES, mãe? Cadê a SEMES, mãe? Ele está desesperado, não está? Foi o dia da confissão, não foi? E com quem que ele estava preocupado? Mãe, eles querem que eu assuma tudo. Cadê a SEMES? Mãe, vem aqui. Ou seja, a preocupação dele era a mulher dele e a mãe dele. Então, sim, naquele áudio fica claro pelo tom de voz, pelo que está sendo dito, que ele foi chantageado a segurar calado para manter a vida da mãe e da mulher que ele amava. Porque, gente, quem trabalha em 2 empregos não tem tempo de se misturar em bares e não sei o quê, em sequestrar ninguém. Gente, não tem tempo. Mas os outros tinham. O namorado, inclusive, e no inquérito está isso, que ele alegou que estava na praia e não estava, ele já estava em Cajamar. Ele foi inocentado. Mas o Michael, não, é porque a SEMES falou que não estava com ele, que ele mentiu. Gente, o namoradinho não mentiu, todos eles mentiram. Com mentiras mais graves. As fotos encontradas no celular do Michael estavam no celular do namoradinho. Como é que o celular do namoradinho passou para lá e está tudo bem? Bom, gente, então eu vou dizer um negócio para vocês. Essas 3 fraudes que o promotor define como a 4ª acusação atribuída ao Michael, agora está sendo atribuído à própria investigação. 3 fraudes processuais na própria investigação. E que envolve nomes grandes para aceitar essa farsa, todas essas fraudes, sem ninguém questionar o que estava naquele inquérito. E que eu, uma achóloga, vi e mostrei para vocês. Está errado aqui, está errado ali, está errado aqui, cadê isso, por que daquilo? E não entendo nada, graças a Deus. Que essa janta vem dizer, só pode falar quem entende. Você entende do quê? De ser canalha. Quem fala isso entende de ser canalha. Se não cúmplice. Para abafar os grandes. Eu não posso dizer quem foi contratado ou não para desviar focos. Porque o que mais temos nesse caso são desvios de focos. E pessoas enganando pessoas. Manipulações de todos os lados. Agora, o que eu acho extremamente estranho é que tem pessoas que já aparecem em outros casos de desaparecimento, também atacando pessoas e desviando foco. Estranho.
Enfim, mas isso é com a justiça. Eu vou dizer o que eu penso para vocês, gente. Já falei quase tudo o que eu penso. Tratar essa lambança e para que pessoas grandes, nomes importantes do Estado de São Paulo e não do município de Cajamar, tá fazendo de conta que não entende, que não viu e que tá tudo bem, é porque tem alguém bem acima deles, para que todos aceitem calados e façam um bom trabalho. Quem pode estar acima dessa gente? Políticos? Porque todos esses cargos são indicações políticas. Donos de partidos políticos? Gente grande, muito grande. Não é qualquer político, não é qualquer prefeitinho, não é qualquer vereador. Para manipular tudo brilhantemente. Olha, é de coronéis para cima. Não é um governador também como o Tarcísio de primeiro mandato, que não tem um partido certo. Que ele se filiou por causa de Bolsonaro, que tinha indicado ele, não sei o que lá. Nunca teve poder. Mas quem manipula esse monte de gente grande é maior que eles. E tem os cargos deles nas mãos. Tem as indicações. Tá? E não é de Cajamar. E eu vou falar uma coisa para vocês. No que vai dar isso? Profeta? Bola de cristal? Não sei. Mas eu vou dizer para vocês no que vai dar isso. A insistência da Carla Albuquerque, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho da Carla Albuquerque, que eu falei já, quando eu falei sobre esse caso, que falei, olha, agora eu vou parar, porque a Carla Albuquerque é a melhor pessoa para a gente acompanhar e prestar atenção. Não acompanhe os outros não, porque é desnecessário, porque até os outros estão vindo atrás dela, tá? Então, é assim. Eu acredito que com isso tudo que tem sido feito pela Carla Albuquerque, o Michael vai ser inocentado. Porque não tem como sustentar mais isso. Eu acredito que pode sim. Aliás, eu acredito que é o que provável. Na minha cabeça, 90% de chance de acontecer é todo esse processo ser anulado por conta dessas fraudes processuais. Por quê? Porque a confissão do Michael já foi anulada pelo juiz. Então, as duas bases para esse apontamento de condenação do Michael não existe, tá? A confissão dele já está fora, então já está nula. E agora, 3 fraudes processuais que não vêm dele, mas vêm dos que deveriam estar fazendo certo, anula toda a questão, gente. Contamina todo o processo. Então, processo anulado, tá? Seria os próximos passos. Processo anulado, Michael inocentado. Ok. E, gente, passaram-se um ano. As provas se perderam. Muitas perícias não podem ser refeitas. Fico dito pelo não dito. Entende? E o grande vai continuar fazendo. Se é que não está. Está fazendo. E a gente não está sabendo. Como eu disse lá no começo, um dos meus primeiros vídeos, alguma coisa deu errado ali que tiveram que devolver a vitória. E aí, eu vou até falar, talvez, gente, a coisa mais simples, a gente não precisa especular grande para saber o que pode ter dado errado. Mas especular pequenininho talvez seja o caminho. O Marcondes chegou muito rápido, a família entrou em contato muito rápido com ele para botar a boca no desaparecimento. E aí ele em contato mais rápido ainda com a Rede Record. E aí, pum, acendeu os holofotes. Então, pelo amor de Deus, devolve isso. Já tinham feito o que queriam mesmo. Então, pode ter sido isso que fez com que devolvessem o corpo. Tá? Porque senão seria só mais uma estatística. E para quê? De novo, gente, o meu ponto mais certo, rituais sim de poder, de muito poder, porque eu tenho certeza que é alguém de muito poder. Se não político, dono de muitos políticos, de muitas cabeças políticas. Pois é. Tantos partidos, né? Tantos donos, tantos coronéis. Vamos investigar, né? Estado de São Paulo. É isso.
isso, gente. É isso que eu penso. Então, eu vou falar para vocês que eu não tenho muita necessidade de voltar. Falei que voltaria só com fato novo, estou mostrando fato novo. 3 fraudes processuais ditas no passado com relação ao Michael se apresentou agora presente com relação ao período. Quantas vitórias desapareceram em um ano e ninguém percebeu? Quantas vitórias esse sujeito que faz rituais para cada vez ter mais poder e tem para manipular pessoas grandes assim numa bancada só? Tá passando na cara, tá sumindo com meninas lindas, sem que ninguém preste atenção. Eu venho falando isso desde o começo e não vou mudar a minha tese agora. Não vou mudar o meu achismo agora. Pega a lupa, não é um caso, é uma causa. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até a próxima folha.